Enquanto eu e o Tony nos entregávamos, impacientes a expectativas de cada novo vídeo do professor, um contraste sombrio tomava conta das nossas vidas. A cada novo avanço nos estudos do caminho infinito, a realidade financeira ia se tornando mais cruel, e a inquietação aumentava como uma sombra constante. Sabíamos que o dinheiro dos últimos contratos da empresa estava prestes a acabar, e a angústia crescente se arrastava a cada novo dia que passava. Ainda assim, persistíamos acreditando que estávamos finalmente no caminho certo, como se o despertar fosse nossa única salvação. Mas o deserto que se estendia à nossa frente parecia vasto demais, uma travessia que nunca chegava ao fim. O castelo de cartas estava desmoronando diante dos nossos olhos. A conta de luz, cada vez mais alta, devorava o pouco que restava do nosso sustento. O dilema que se empunhava sobre nós era simples e brutal: pagar a conta de luz ou ter que comer. Era uma escolha amarga e recorrente, como se estivéssemos em um labirinto sem saída, incapaz de encontrar uma solução que não nos dilacerasse. Essa não era uma luta nossa apenas, era a realidade de todos que viviam na cidade, um ciclo de escassez que parecia impossível de quebrar. O Tony, sempre atento, alertava-nos com um tom de preocupação que não conseguia esconder. Cuidado com o chuveiro, cuidado com o ar-condicionado, usem o mínimo possível, por favor. A noite chegou e com ela o silêncio. O silêncio pesado que só acompanhava quem está à beira de um abismo, como se a realidade tivesse se instalado de forma definitiva, sem a menor intenção de partir. Então veio a primeira vibração do infinito. Nos primeiros passos da minha jornada espiritual, eu mal sabia que algo profundo estava prestes a acontecer. A cada nova leitura, a cada palavra do caminho infinito do Joel Goldsmith, sentia-me mais conectada a algo além da compreensão, algo além da minha percepção habitual do mundo. Naquela noite, depois de um banho quente que relaxou cada fibra do meu ser, me acomodei na cama, disposta a meditar. Antes de fechar os olhos, algo me impulsionou a falar, como se as palavras já estivessem prontas dentro de mim. Pai, eu queria tanto receber um abraço seu. Não era apenas um pedido, era uma súplica do fundo da alma. O Pai que eu me refiro é o Pai Divino. Uma busca por algo que eu não sabia exatamente o que era, mas que sentia ser essencial. Fechei os olhos, buscando o silêncio e a paz que tanto procurava. E então, algo aconteceu. Algo que eu não podia ter previsto. A princípio, foi uma leve sensação, quase imperceptível, vinda do centro da minha testa, do ponto do meu terceiro olho. Era como uma presença que se fazia notar, de uma forma silenciosa, mas intensa. Algo que parecia estar além da minha compreensão imediata. Aquela sensação começou a se transformar. O que antes era sutil, agora se tornou uma vibração, e essa vibração foi se intensificando aos poucos, de forma gradativa. Era uma energia que crescia, crescia e crescia. Algo se expandia dentro de mim, como se o próprio espaço ao redor estivesse começando a pulsar, como se estivesse sendo puxada, como se eu estivesse sendo puxada para algo maior. Quanto mais forte a vibração se tornava, mais eu me sentia levada para um estado de consciência diferente, onde o tempo e o espaço pareciam se diluir. Era como se eu estivesse no limiar de algo que não podia entender. Um campo de energia além do que os olhos e a mente poderiam perceber. A vibração estava em todos os lugares, me envolvendo e me conduzindo para dentro de mim mesma.
e no meio da minha testa eu sentia aquele pulsar forte, forte, forte. No entanto, quando essa energia atingiu seu ápice, um medo sutil me invadiu, como se eu estivesse à beira de uma revelação que eu não estava pronta para entender. E, naquele momento, a dúvida se fez presente e eu abri os olhos de repente. O quarto estava tranquilo, como sempre, mas eu não era mais a mesma depois dessa experiência. Algo em mim havia mudado mais uma vez. Eu havia tocado, por um instante, algo maior do que eu mesma. Algo que o caminho infinito de Goldsmith já começara a me preparar para entender. A experiência da presença divina não precisa ser compreendida. Ela apenas é. Eu percebi naquele momento que o abraço que eu havia pedido não era de um ser físico, mas da própria força universal que me envolvia, silenciosa, profunda e imutável. O abraço estava em cada batida do meu coração e em cada pulsar da minha centelha divina, em cada respiração que eu tomava. Era uma conexão direta com o infinito, que eu já havia tocado sem querer, sem sequer perceber. E assim minha jornada se desenrolava passo a passo, guiada por essa presença silenciosa, e com cada experiência como esta, me tornava mais consciente do que o infinito sempre esteve ali, à espera de ser reconhecido em cada momento e em cada gesto. Quando achávamos que a vida já tinha nos colocado à prova o suficiente, ela mostrou que sempre pode doer um pouco mais. Nosso cachorro Melvin, nosso companheiro de todos os dias, começou a desmaiar do nada. Ele corria pelo quintal e, de repente, caía, perdia os sentidos por alguns segundos e depois voltava, confuso. Comentei com minha mãe ao telefone, com um nó na garganta. Mãe, o Melvin está desmaiando toda vez que ele corre. O que será isso? Ela preocupada sugeriu. Pode ser fraqueza, talvez ele não esteja se alimentando bem, já que vocês estão nessa situação. Mas leva ele no veterinário, minha filha. Como eu ia levar o Melvin no veterinário se a gente não tinha dinheiro nem para comer? Isso me preocupava. Eu queria, mas, meu Deus, como eu queria. Mas ao mesmo tempo em que o Melvin adoecia, cortaram nossa luz. As contas se acumularam e a companhia de luz nos colocou contra a parede, com parcelas impagáveis. Ficamos 4 anos com a luz da nossa casa cortada. Eu fiquei sem chão. As crianças, coitadinhas, brincavam na pracinha perto de casa. Eu e o Tony, nós sentávamos no banco da pracinha. Ora tentávamos conversar, ora só meditávamos, tentando buscar força no silêncio. À noite, em casa sem luz, improvisávamos joguinhos na sala com as crianças. As crianças riam e o Melvin tentava participar, mesmo cansado, mesmo doente. Eu olhava para ele e meu coração apertava, meu cachorro. Naquela situação, numa dessas noites, tive um sonho. Um sonho que parecia um aviso, um presságio. Eu estava na cozinha com o Melvin no colo. O Tony e as crianças estavam ali também. O Melvin é um cachorro muito grande, né? Eu não sei porque que ele estava no meu colo, no sonho. Não, aí eu falava no sonho, não vamos para o quintal agora. Eu disse às crianças e ao Tony. Tem uma energia forte lá fora. Ela suga tudo, então não vamos para lá agora. Então não vamos para lá agora, não. Mas eles saíram mesmo assim, e eu fui atrás, carregando o Melvin nos braços. De repente, todos nós fomos sugados para o céu. Fomos sugados numa velocidade surreal. O Tony e as crianças voltaram. Eu também voltei. Mas sem o Melvin nos braços. Acordei com um choro preso na garganta. Que sonho foi esse?
Uma semana depois do sonho, Melvin piorou. Tentamos levá-lo ao veterinário mais próximo. Ele não atendia mais na cidade. Meu desespero crescia a cada minuto. Naquela noite, Melvin estava muito mal. Ele gemia baixinho, como se pedisse ajuda. Eu me deitava ao lado dele, chorando, acariciando suas orelhas e perguntando baixinho: por que, Deus? Por quê? O que fizemos de errado? Eu senti raiva. Raiva da vida, raiva do destino. Raiva de não poder fazer mais nada pelo meu cachorro. Minha irmã e minha filha mais velha, Yasmin, depositaram dinheiro para tentarmos levá-lo a uma clínica no centro da cidade. Mas ainda havia problema de abastecer o carro. Então resolvemos arriscar. 15 quilômetros até lá, com o tanque quase seco. E Melvin ofegante no meu colo. Chegamos. Mas tarde demais. Voltamos para casa sem ele. Foi o dia mais triste das nossas vidas. As crianças choravam desesperadas. O Ricardo, meu menino, saiu do carro para me ajudar a abrir o portão. Seu rostinho estava inchado, molhado de lágrimas. Ele soluçava, sem conseguir respirar direito. O Tony chorava ao volante sem parar. A Jennifer no banco de trás tremia de tanto chorar. Entramos em casa. Um silêncio ensurdecedor tomou conta de nós. Tentamos dormir um pouco à tarde, mas eu acordava em crise de choro. Cada canto da casa gritava a ausência do Melvin. Cada cantinho parecia vazio. Eu só queria meu cachorro de volta. O diagnóstico foi cruel. Por falta de informação, por falta de dinheiro, por falta de tempo. O saco de ração que havíamos comprado e que tinha sobrado, o Tony deu para o nosso vizinho, o Romo, para ele dar para os cachorros dele. Nem força para olhar aquele saco de ração eu tinha. A dor era tanta que só queríamos ir embora. Embora de Maricá, longe dali, longe daquela casa onde tudo lembrava o Melvin. Tentamos vender a casa, batemos de porta em porta, fomos à imobiliária. Nada. Era como se uma força invisível nos mantivesse ali, presos. O Melvin partiu e levou com ele um pedaço da nossa família, um pedaço do nosso coração que nunca mais vai voltar.